E por falar em defesa da vida, o governo federal tem pressionado ministérios para determinar o retorno imediato ao trabalho dos servidores públicos federais. Uma comissão interministerial foi montada e o SINDCT está atento à movimentação. Primeiramente, é o erro histórico, isso vai ficar gravado na história, o erro histórico que esse governo está cometendo com relação à proteção da sociedade brasileira com relação a essa pandemia. Deveria ter agido, e deveria ter agido muito tempo atrás, inclusive governadores, inclusive prefeitos. Não fazendo uma quarentena, um isolamento forte, a coisa foi se espalhando, foi se diluindo, foi se contaminando. A população foi cada vez mais se misturando com os vírus. E o que aconteceu é isso que está acontecendo agora. Nesse instante, o que precisaria ser feito é um bloqueio total da sociedade brasileira, por um período de 15 dias, só funcionando alguns serviços estritamente essenciais. Por quê? Porque se você quebra completamente o fluxo de pessoas espalhando o vírus, naquele fator que nós estamos, de 2,9, uma pessoa contamina 2,9 pessoas, um absurdo. Se nós cortarmos isso, em 15 dias, essa curva vai ter uma queda, 15 dias mais tarde, ou seja, dentro de 20, 25, 30 dias, essa curva vai estar super achatada. Mas o governo não toma essa decisão. Ele vai na contramão de tudo que os especialistas, cientistas, matemáticos pregam, observam. Ele vai na contramão. E agora ele insiste que vai fazer o retorno à atividade laboral presencial do servidor público, que é o único lugar que ele tem, servidor público federal, inclusive, porque municipal, estadual, os governadores e os prefeitos podem muito bem ter o seu controle. Então ele vai forçar a volta ao trabalho presencial do servidor público federal. Já tem ministério que já está pedindo essa volta. Por enquanto, não temos a manifestação do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Defesa. Mas o presidente, quem vê os programas que ele se manifesta, quem vê os vídeos que ele grava, quem vê as reuniões presidenciais que ele faz, ele vai brigar visceralmente para que se volte, como se isso fosse um ponto de honra, igual o efeito cloroquina, que ele insistiu, comprou, encomendou, que se compra cloroquina para a distribuição geral para salvar o brasileiro. No fim, descobriu-se, e já se sabia, não se salvava nada. O senhor considera, como funcionário do INPE, o senhor considera possível que o servidor volte, ainda que de maneira limitada, usando máscaras, com algumas precauções? O senhor considera possível a atividade presencial no INPE nesse momento? Nesse momento, eu não considero a volta dos servidores do INPE, do DCTA, nem do CEMADEM para uma atividade laboral presencial. Por quê? Porque agora que nós vamos entrar no pico da pandemia na cidade, na região, ou seja, o momento mais perigoso. E a comunidade CETEANA e a comunidade impeana é formada por elementos com mais idade. Mesmo que os que tenham mais de 60 anos continuem em casa, os que têm menos de 60 anos estão com 56, 57, 58, ou seja, continuam fragilizados. E muitos que têm diabetes e não sabem, muitos que têm problemas de coração e não sabem, e isso vai dar problema. O nível de contaminação dentro dos institutos vai ser muito grande. E não há necessidade disso. Não temos um foguete para lançar, não temos um satélite para lançar nos próximos dias. Temos pesquisa para fazer. O pesquisador e o engenheiro desses institutos, tanto do DCTA quanto do INPE e também do CEMADEM, estão fazendo um trabalho remoto muito bem. E
ouvir declarações de pessoas que têm trabalhado muito mais e que o trabalho deles tem rendido muito mais. Ou seja, qualquer movimento que se faça na volta do trabalho presencial desses servidores é um erro de saúde e é um erro de produtividade. Repercutiu em todo o país o vídeo entregue pela presidência ao STF com a reunião ministerial do dia 22 de março. E nela, o ministro da Economias, o Paulo Guedes, chama os servidores de inimigos e fala que os inimigos vão ficar 2 anos sem reajuste. O que o SINDIC-CT, a pessoa do presidente, pensa a respeito dessa declaração e sobre o trato do governo com o servidor? O que existe é um projeto muito bem implementado, maldosamente bem implementado, contra o servidor público. Já no governo Fernando Henrique, nós já éramos alvo. Fomos chamados de vagabundos. O próprio presidente, na época, FHC, chamou de vagabundos. Agora, Paulo Guedes nos chama de parasitas, nos chama de assaltantes e diz que nós somos inimigos e que colocou uma granada no bolso. E se vanglaria uma granada no bolso dos servidores. O que é essa granada? Ou seja, vai retirar aumentos salariais. A nossa categoria, que é de ciência e tecnologia, já está há 4 anos sem aumento. E vai ficar mais 2, 1 ano e meio, 2. Lembrando que que no final de 2021 já é ano eleitoral. E 2022, o presidente eleito, espero que ainda haja eleição nesse país, o presidente eleito não vai poder inicialmente dar aumentos. Ou seja, nós vamos ficar 7, 8 anos debaixo do sacrifício do servidor. E o Paulo Guedes, que chama o trabalhador de vagabundo, que chama o trabalhador de assaltante, que diz que colocou uma granada no bolso do inimigo. Esse Paulo Guedes está se vangloriando e contando pontos com aqueles que o mandam fazer esse trabalho sujo e nojento. E também das privatizações, ou seja, acabar com o estado de bem-estar social, acabar com o servidor público e acabar com a capacidade de investimento do Estado. Isso é um projeto do ultraneoliberalismo. Não é nem neoliberalismo, é do ultraneoliberalismo, que tem esse projeto e vai implementar no Brasil, como Paulo Guedes, que estava no Chile quando da ditadura sanguinária do Pinochet, implantou este mesmo projeto. E hoje a população do Chile sofre as consequências do que Paulo Guedes, um jovem naquela época, implantou lá. Quem quiser saber, veja a situação real dos trabalhadores e dos atuais aposentados no Chile. Paulo Guedes. Com relação ao retorno ao trabalho, nós já tivemos na esfera federal uma ação com pedido de liminar. O SINDIC-CT pretende tomar ou estudar a adoção de alguma medida jurídica que possa preservar a saúde dos servidores? Os nossos advogados já estão estudando isso aí, essa possibilidade de entrar com uma ação para impedir o retorno. Só podemos entrar com a ação a partir de que haja o efeito que vai causar, ou seja, que haja a ordem, a determinação, o decreto, a medida provisória, ou seja lá o que for, que diz que é para voltar. Quando isso ocorrer, o nosso jurídico já vai entrar com uma ação contra esse ato insano de quem defende a volta do trabalhador, a volta à normalidade no país, no momento que não há condições.